Pai, que o Senhor Deus seja engrandecido e exaltado, Pai, aqui, neste lugar, Pai. Amém. Que nós possamos, Deus, Pai, refletir, Deus, na terra, Pai, o nosso tempo de adoração no secreto, Pai. Que nós possamos, Deus, refletir em público, Pai, o nosso tempo, Deus, de intimidade no secreto, Pai. O nosso tempo, Deus, de entrega. Como é bom, Pai, estar na Tua presença. Como é bom, Pai, seja no secreto, seja em unidade, nos colocarmos, Deus, em oração. Como é bom, Pai, quando uma pessoa, Deus, se posiciona, Pai, em oração, em adoração, Deus, e o Teu povo responde, Deus, a isso. Aleluia. E assim, Deus, esse culto ao Senhor começou hoje, com tempo, Deus, de adoração, com tempo, Deus, de oração, com tempo, Deus, de dedicação ao Senhor, Pai, e que seja assim até o último minuto, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Márcia aqui orando, louvando ao Senhor. E eu nem queria subir porque o Senhor já estava ali movimentando os nossos corações e cada irmão já respondendo esse tempo de adoração. Eu não sei se sou eu, que hoje eu estou um pouco surdo, mas o som aqui está meio estranho. Oi. Tá melhor um pouco, né? Glórias ao Senhor Jesus. Que o Senhor, Deus, seja engrandecido e exaltado, Pai, em nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus misericordioso, digno, Pai, de honra, de glória. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Uau! Eu quero pedir perdão à igreja, né? Eu devo ter feito algo ruim aí para estar sendo castigado com esse som. Glória a Deus, glória a Deus. Mas não vai ser. Depois a gente vai sem microfone. Não, tá bom. Mais. Melhor assim. Assim, mais perto. Mais embaixo. Assim tá melhor. Então vou ficar aqui igual o Silvio Santos. É isso. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu vou ousar a trazer uma palavra que tem como tema velocidade, constância, fogo e glória. Aleluia. E que o Senhor tenha misericórdia de mim, né, para que Ele possa me usar como um canal, né, para liberar essa palavra. Amém? Eu quase pedi para sair hoje. Meu ouvido está comprometido, né? Estou ouvindo uns ouvidinhos a mais, aí eu passo o dedinho aqui do lado e não estou ouvindo como estou ouvindo do lado de cá. E com a vida bem corrida, bem, muito atarefado. E por estar com o ouvido desse jeito, o Senhor me fez lembrar de uma pessoa. Não sei se vocês já ouviram falar
da Helen Keller. Alguém já ouviu falar dela? Milagre de Anne Sullivan. Helen Keller, para quem nunca ouviu falar, foi uma criança que nasceu em 27 de junho de 1880, no Alabama, nos Estados Unidos. Essa criança, com 16 semanas, 19 meses de nascida, ela perdeu a visão e a audição. Então ela tinha 1 ano e 7 meses quando ela perdeu a visão e a audição. E para quem já assistiu o filme, que eu não sei se tem livro, mas provavelmente tem, né, O Milagre de Anne Sullivan, mas para quem já assistiu o filme ou o documentário, que é o meu caso, a gente vê ali que a Helen Keller, ela era tratada pelos pais como se fosse um bicho. Porque pensa uma criança cega, surda e por consequência muda. E ali com seus 5, 6, 7 anos, onde ninguém conseguia se comunicar com ela. Ela vivia um mundo totalmente paralelo. Só que a Helen, ela recebeu a misericórdia de uma pessoa, que foi a professora Anne Sullivan, que com 7 anos de idade, Anne Sullivan se mudou para a terra dos pais de Helen Keller e começou a se dedicar 100% àquela criança, que era surda, cega e muda. E olhando a minha dificuldade, e lembrando a dificuldade de Helen Keller, eu falei assim, meu Deus, eu preciso ir lá para a igreja, né? Porque, que isso, nem se compara, nem de longe. E no correr dos anos, Anne Sullivan conseguiu ensinar linguagem de sinais, e foi ensinando gradativamente Helen Keller. E Helen Keller cresceu, virou uma escritora, a primeira bacharel, a primeira moça surda, cega, bacharel, formada em um curso superior, inclusive uma faculdade, se não for Harvard, ligada a Harvard. E Helen Keller, ela escreveu livros, ela se casou. Só que o que me chama a atenção, e porque eu trouxe para vocês Helen Keller, eu lembrei dela, né, pelas dificuldades que ela enfrentou e pelo muito que ela conquistou, mesmo tendo grandes limitações, é que um dia, em uma conferência, porque ela também era conferencista, né, diga-se de passagem, e um dia em uma conferência uma pessoa abordou ela e perguntou, Helen, qual é o livro mais importante na sua vida? E Helen Keller, ela respondeu, a Bíblia. E as pessoas, por que a Bíblia? Porque a Bíblia traz luz para a minha escuridão. E eu não sei, meus irmãos, qual é a dificuldade que vocês estão enfrentando. Não sei. O que eu sei é que a Bíblia que o meu Deus me deu, a palavra do meu Deus me diz que todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia que o meu Deus me deu, a palavra dele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É essa palavra. E eu não sei qual área que talvez esteja escura aí. Eu sei que a Bíblia é a luz para a escuridão. E se o Deus Todo-Poderoso é aquele que me fortalece, é aquele que te fortalece, todas as coisas eu posso. Então toma posse dessa palavra, porque a gente não nasceu para ser escravo.
Só que existia um povo que também não nasceu para ser escravo, mas por pecarem contra o Senhor, foram levados escravos. E se vocês abrirem a Bíblia em Ezequiel 1, a gente vai poder compartilhar do tempo que o povo escolhido de Deus, por se afastar daquele que os fortalecia, foi enfraquecido ao ponto de serem feitos escravos. Então eu já retiro aqui, já consigo tomar dessa palavra um ensinamento. Não importa o tamanho da escuridão, não importa a dificuldade que você está passando, não se afasta de Jesus, não. Não perde a sua visão de Jesus, não. Não deixa de olhar para Ele, não. Não deixa de orar e falar com Ele. Não deixa de apresentar suas dificuldades a Ele. Ainda que falte fé, ainda que tudo ao redor esteja estranho, esteja confuso, não deixa de olhar para Ele, não. Às vezes Satanás ele vem e ele acusa a gente e fala: você não é digno, não vai orar, não, ele não vai te ouvir, não. Meu irmão, é engano de Satanás. Porque se você buscar o Senhor de todo o seu coração, a Bíblia, a palavra dele diz que ele vai ser achado. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quase liberei aqui o eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Mas aí é muito diante do trono, né? Sendo liberado. É palavra, né? Glória a Deus. Aleluia. Mas a gente foi decorando tudo ouvindo o CD, né? Ana Paula Valadão, glória a Deus. Mas eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então vocês me invocarão, orarão a mim, e eu ouvirei a voz de vocês. Amém? E tinha um povo, meus irmãos, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, que foi levado cativo. E para a gente enxergar o que está acontecendo antes de Ezequiel, abram em Salmo 137. Eu escrevi aqui só 3 versículos como referência, e confiando aí na palavra liberada pelo pastor Devani, deixa o Espírito fluir. Deixar o Espírito fluir. E falei: meu Deus, o que é que eu vou falar hoje? Aí eu lembro do Devani: deixa fluir. Sobe e deixa fluir. Aí eu falei assim: pai, me dá alguma coisa para me anotar lá, para ter uma base, né? Glória a Deus. Salmo 137, 1. Junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos. Sim, nós choramos quando nos lembramos de Sião. Pendurávamos nossas harpas sobre os salgueiros no seu meio. Pois lá, aqueles que nos levavam cativos
nos requeriam uma canção, e aqueles que nos consumiam nos requeriam alegria, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em uma terra estranha? Se eu te esquecer, ó Jerusalém, deixa minha mão direita esquecer sua destreza. Se eu não me lembrar de ti, apegue-se a minha língua no céu da minha boca. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, ó Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam: arrasai-a, arrasai-a até o seu fundamento, ó filha de Babilônia, que vai ser destruída. Seja feliz aquele que te recompensar como tu nos servistes. Feliz será aquele que pegar e arrebentar com os teus pequenos contra as pedras. O que a gente está vendo aqui, meus irmãos, é o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, o povo nomeado pelo Senhor. Que após receber ali de Deuteronômio 29, 30, aquela região, uma palavra que o Senhor liberou através de Moisés, do profeta Moisés. E eu abro aqui aspas para dizer como eu amo os profetas. Não sou profeta, mas eu tenho um amor gigantesco pelos profetas. Os profetas são os únicos na palavra de Deus chamados de amigos de Deus. Farei algo sobre a terra sem antes comunicar aos meus amigos, os profetas. O profeta tem um nível de intimidade diferenciado. O profeta, ele vê os céus abertos. O profeta, ele se move antes da população se mover. O profeta, ele está com os ouvidos mais atentos aos céus do que à terra. Tem profeta que tem dificuldade até em se relacionar com as pessoas, porque ele quer mais relacionamento com os céus do que com a terra. O problema é que os profetas, eles são mal interpretados pelos homens, porque os homens perdidos, eles discernem das coisas do homem, das coisas da carne. E quando o profeta se levanta e libera algo dos céus, normalmente confronta a carne. O problema é que a vontade de ser aceito pelos homens tem matado os profetas. E tem a palavra que diz, o próprio Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Glórias a Deus se pudéssemos dizer hoje: Brasil, Brasil, que mata os seus profetas. Porque nem isso a gente pode dizer ainda. Porque os profetas eram mortos porque liberavam a palavra dos céus. E aonde está a palavra profética hoje? Onde estão no nosso país os homens que são odiados porque estão liberando a palavra dos céus? Eu não sou profeta, tá, gente? Eu sou um adepto. O que eu sei, meus irmãos, é que é tempo dos profetas dessa casa se levantarem. Eu sei que o Senhor já está liberando.
Essa casa é uma casa preciosa. É uma casa que foi chamada pelo Senhor para ser uma casa de reconciliação de Deus com o homem. Só que só vai acontecer a reconciliação primeiro quando a gente intensificar o tempo de oração. A gente está tendo aqui nas sextas-feiras um tempo de oração. Foi liberado aqui pelo apóstolo Cristiano que teríamos homens de oração, que os homens iriam orar mais tempo que as mulheres, que teríamos mais homens de oração do que mulheres de oração. Aleluia, aleluia, Pai, glória a Deus. A palavra foi liberada, a palavra foi recebida. E em nome de Jesus essa palavra não vai ser descartada. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Que os homens do Senhor se posicionem em oração. Amém. Porque primeiro a gente tem que ter oração. E com a oração vai ser liberada a palavra profética. E ousadamente os profetas do Senhor têm que se posicionar para liberar essa palavra profética. Aí vem o arrependimento. E aí acontece a reconciliação. Amém? Amém. E Ezequiel, meus irmãos, profeta do Senhor, estava ali no meio desse povo levado cativo, à beira dos rios da Babilônia. E o Senhor, como já foi lido aqui em Salmo 137, ouviu o clamor do povo que foi levado cativo. Não importa a situação, clame ao Senhor. Não importa a escuridão, clame ao Senhor. Não importa as acusações de Satanás, clame ao Senhor. Amém, Jesus, aleluia. Não importa o tamanho do cativeiro, ainda que pareça que seja impossível ser liberado. Quantas pessoas nós tocaremos no esquadrão? Parece que eu estou usando a camisa do esquadrão todo dia agora, né? Glória a Deus, para o esquadrão. Porque esse ministério foi dado pelo Senhor, assim como o ministério da reconciliação. E nós tocaremos em vidas que estão desacreditadas. E o pior, por elas mesmas. Tamanho é o cativeiro que nem elas acreditaram nelas. Só que nós seremos representantes do Senhor e vamos trazer esperança, amor. Vamos lá ler Ezequiel. E o povo clamou ao Senhor. Ora, sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os cativos, junto ao rio Quebar, que os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Ezequiel, o profeta do Senhor, estava ali como mais um escravo. Só que o povo clamou ao Senhor, e quando o povo se coloca em oração, meus irmãos, os profetas começam a ter visões. Porque os profetas têm uma sensibilidade diferenciada. E os céus se abriram sobre aquele povo cativo. No 5º dia do mês, que era o 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, a palavra do Senhor veio expressamente a Ezequiel, expressamente ao profeta. Quando nos colocarmos em clamor, como já estamos fazendo, nós precisamos intensificar o clamor. Precisamos falar: Deus, eu não posso, Pai, esquecer do Senhor. E se ousadamente eu disser, como esse povo disse lá em Salmo 137, castiga-me, Pai. Me faz perder, Deus, a sensibilidade da minha mão direita, a minha capacidade de trabalho.
se eu esquecer de Jerusalém, se eu esquecer da minha origem, se eu me esquecer do Senhor? Não deixa, Deus, eu me alegrar, Pai, longe do Senhor. Não me deixa realizar-me, Deus, em Babilônia e me esquecer do Senhor. Meu Deus, o Senhor está falando, porque eu não tinha nada disso aqui, viu, gente? Deixa fluir, deixa fluir. Ai, Pai, glórias ao Senhor, Deus. Vamos lá, 4. E eu olhei, e eis que um redemoinho de vento veio do norte, uma grande nuvem e um fogo se revolvendo, e um brilho estava sobre ele. Povo de Deus em oração, os profetas sintonizando os seus ouvidos e os seus olhos com os céus. Aí ele começa a discernir o que o Senhor está fazendo. Aí ele entende que o povo não está esquecido, que ainda que esteja cativo, continua sendo o povo de Deus, ainda continua sendo o povo escolhido de Deus. Só que quando o povo se coloca em oração, em clamor ousado, Eita glória! e os profetas se posicionam, o que vem é fogo do céu. E um fogo se revolvendo em um brilho estava sobre ele, e saía do seu meio como cor de ambar, que saía do meio do fogo. Também saiu do seu meio a semelhança de 4 seres viventes. Do meio do fogo, meus irmãos, o profeta viu sair 4 seres viventes. E esta era a sua aparência. E eles tinham como a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 faces, e cada uma tinha 4 asas. É interessante que esses 4 seres viventes, visto dos céus pelo profeta, sobre aquela região, eles representam a autoridade, o governo de Deus sobre os 4 cantos da terra. Aleluia! E essa autoridade de Deus, esse governo sobre a terra, quando o Senhor criou o homem Adão, ele entregou na mão dele. Só que Adão, em pecado, entregou essa autoridade nas mãos de Satanás. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, enviou o Cordeiro de Deus, que foi até o inferno no 3º dia e tomou ali das mãos de Satanás as chaves. E ele devolveu a autoridade em Cristo Jesus para o ser humano, mas não para todo ser humano, mas para o povo de Deus, para a igreja do Senhor. E a gente precisa tomar posse dessa autoridade. Não viver como escravo, mas vivemos como representantes do Senhor na terra, ousadamente. Amém? Então vamos lá. Vamos no 5 de novo. Também saído dos seus meios veio a semelhança
de 4 seres viventes. E este era a sua aparência, e eles tinham a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 faces, e cada um tinha 4 asas. E os seus pés eram pés retos, e a sola dos seus pés eram como sola do pé de um bezerro, e eles cintilavam com a cor de um bronze polido. Então, os 4 seres viventes que representam a autoridade do Senhor na terra, que foi entregue para a igreja do Senhor, e com face, aparência de homem, e com pés de bezerro. Eu falei, pai, como é que é isso aí, pai? Pés de bezerro? Só que, meus irmãos, quando a gente vai pesquisar sobre os bezerros, e eu fiz isso, né? Eu falei assim, como é que é esse negócio aí? Que tem esse pé de bezerro? A gente vê que os bezerros, eles, em 60 minutos depois de nascidos, eles ficam de pé. E por que os bezerros em 60 minutos têm que ficar de pé? Porque em outro tempo, se eles não ficassem de pé logo, o inimigo vinha e tomava eles. O devorador vinha e tomava. Então, quando a gente nasce de novo e a gente não se coloca de pé logo, a gente não se posiciona logo, vem o devorador e toma. E eu sei que aqui não há nenhum novo convertido, só que nós teremos novos convertidos. E o interessante é que quando a gente pesquisa um pouquinho mais, a gente descobre que 60 minutos fica de pé quando a vaca é fraca. Quando foi gerado em um ventre fraco, o bezerro demora 60 minutos para ficar de pé. Mas quando o ventre é forte, quando a vaca é forte, quando a vaca está bem nutrida, quando ela está forte, quando ela está com gordura, né? 30 minutinhos. O processo é acelerado. Então, quando a igreja do Senhor estiver bem nutrida, aqueles que nascerem de novo, aqueles que forem gerados em um nível intenso de oração, de consagração, de adoração, vão se posicionar ainda mais rápido. Glória a Deus. Para que o devorador, para que o inimigo não venha e tome eles. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos nos posicionar e gerar, meus irmãos. Nós precisamos gerar. E tinham 8 as mãos de homem debaixo das suas asas. Guarda essa informação. As mãos de homem debaixo das suas asas. Nos seus 4 lados, e as 4 tinham faces e suas asas. Suas asas estavam unidas umas às outras. Eles não se viravam. Quando iam, ia cada um reto para a frente. O que é o retiro aqui? Que os 4 seres viventes que representam a autoridade do Senhor na terra, a igreja do Senhor na terra, eles estavam se movendo alinhados em unidade, sempre juntos. As asas sempre juntas. Não andavam de forma individual. Ah, não, eu que sei a verdade e não, está todo mundo perdido e só eu que sei a verdade. Não. O corpo de Cristo se move em unidade. Aleluia. Em unidade. Glória a Deus. E ia cada um reto para frente. Porque o povo de Deus não olha para trás. A gente se move sempre olhando para o nosso alvo, que é Cristo, em unidade. Amém? Quanto à semelhança de suas faces, as 4 tinham, os 4 seres viventes, tinham a face de um homem, e a face de um leão do lado direito,
E os 4 tinham a face de um boi do lado esquerdo, e os 4 também tinham a face de uma águia. Glória a Deus. Meu Deus! Aleluia, Deus. Meus irmãos, existe um tempo, olhando reto, em unidade, que eu preciso me mover como homem, em adoração ao Senhor, em submissão ao Senhor. Mas existe um tempo que eu tenho que me mover como um boi. Você sabe por quê? Porque o boi, quando ele recebe alimento, ele mastiga, ele engole aquele trem e ele traz de volta, ruminando. É tempo, existe um tempo de ruminar a palavra que está sendo recebida. Glória a Deus. Outro dia eu fui liberado a palavra sobre descartá-la quando se sai da igreja. Mas esse é o povo que se move como boi. Recebe a palavra, engole e rumina. Chega em casa e rumina. Meu Deus, Aleluia. que palavra foi aquela que foi liberada, pai? Deixa eu ler esse negócio aqui para ver se esse trem mesmo. Deixa eu entender melhor esse negócio aqui, pai. E aí eu começo a ruminar a palavra. E o boi também fala de constância. Velocidade, constância, fogo e glória. O boi, ele é forte. E ele vai ruminando. E ele vai caminhando. E ele vai empurrando. Coloca carga ali em cima dele e ele vai puxando aquele negócio. E em constância. Só que tem um tempo que a gente tem que se mover como águia. O poder da águia, palavra aí, ó, de longe já vai se preparando para, já sente a presa. A águia, ela tem uma visão diferenciada. A águia, ela tem um voo diferenciado. Existe um tempo que a gente tem que voar mais alto para enxergar mais longe. Mas sempre olhando reto, sempre caminhando reto, sempre olhando para a eternidade, sempre olhando para aquele que nos incumbiu e sempre andando em unidade. Porque ainda que eu me mova como águia, ainda que eu esteja talvez enxergando um pouco mais longe que meu irmão, eu não desgrudo dele não. Porque eu posso estar voando mais alto, eu posso estar em velocidade. Mas o meu irmão, ele está em constância. E aí eu uno a constância e eu uno a velocidade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas tem um tempo que a gente tem que se mover como leão. E isso me faz lembrar os profetas, que ousadamente se posicionam e liberam um rugido que estremece a rua. É tempo de se posicionarem, profetas do Senhor. E todos podem profetizar, todos podem se mover profeticamente. Mas nem todos são profetas. Existe uma incumbência dada aos profetas. Só que não importa, meus irmãos. Lembra das mãos de homem dos 4 seres viventes? Não importa se eu me movo ousadamente como um leão, rugindo. Não importa se eu me movo voando em velocidade alto como a águia. Não importa se eu me movo em constância e ruminando ali a palavra. Quando eu tocar nas pessoas, eu preciso tocar com a sensibilidade, com a misericórdia de um homem. Não com a pata de um leão, não com a garra da águia, mas com as mãos do homem. Aleluia, Jesus. Sempre estendendo a mão em misericórdia. Assim, 11 eram as suas faces, e as suas asas estavam esticadas para cima. As 2 asas de cada uma
eram unidas uma à outra, e as duas cobriam o seu corpo. E eles seguiam reto em frente, para onde o Espírito havia de ir, elas iam. E elas não se viravam quando iam. Meus irmãos, nós precisamos nos mover para onde o Espírito está mandando a gente se mover. Amém. Porque quando a gente se mover como o Espírito está mandando a gente se mover, vamos prosseguir. Quanto à semelhança das criaturas viventes, sua aparência era como a de carvões em brasas de fogo. Quando a gente se mover como o Espírito quer que a gente se mova, seja como um leão, seja como uma águia, seja como um boi, seja como homem, tocando nas pessoas como homem, nos apresentando em adoração diante do Senhor, com uma ousada apresentação, abrindo mão das nossas vidas em favor dele. Talvez tendo que fazer como Eliseu fez, outro profeta. Os profetas são diferenciados. Que quando foi receber presentes pela cura, quem mergulhou na mão de Naamã, ele não aceitou os presentes. Não que presentes não sejam bons, mas os profetas do Senhor são diferenciados. Eles não negociam as coisas dos céus com as coisas da terra. E Eliseu, de visão aberta, ele via as carruagens de fogo, o exército do Senhor se movendo em favor do povo de Deus. Profetas, se posicionam. Profetas, se posicionam. Quando o povo de Deus se mover, como o Espírito está direcionando, em velocidade, em constância, sendo direcionado pelo Espírito, aí a gente vai ver o fogo brilhante que vai ser liberado dos céus. Vamos lá no 13 de novo. Quanto à semelhança das criaturas viventes, sua aparência era como de carvões em brasas de fogo. Quando a gente se coloca em adoração, o povo lá fora vai ver a gente pegando fogo. E com uma aparência de lâmpadas, luz para a escuridão desse mundo, que ia para cima e para baixo entre as criaturas viventes, e o fogo era brilhante, e do fogo saíam adiante relâmpagos. É o poder de Deus se manifestando na igreja do Senhor. E as criaturas viventes corriam e voltavam, com uma aparência de um clarão de relâmpago. Velocidade, constância, fogo e glória do Senhor. Um povo posicionado, meus irmãos, vai viver a glória do Senhor. Esse é o nosso tempo. Amém. Glória a Deus. Esse é o tempo de nos posicionarmos ousadamente diante do Senhor. Esse é o tempo que as reuniões de oração têm que ser mais desejadas do que qualquer outro tempo. E serão. Aleluia, Pai. Obrigado. Essa casa será chamada
Casa de oração. Glória a Deus. Casa de adoração. Aleluia. Casa de posicionamento. A casa do manifestar da glória de Deus. E quem perder as reuniões de oração vai perder os sinais e os milagres que vão acontecer aqui. Aleluia. Amém? Amém. Acho que o meu tempo já se encerrou. Glórias ao Senhor Deus. Obrigado, Pai, por tua palavra, Deus. Que o Senhor, Pai, possa, Pai, com a tua misericórdia, Deus, nos permitir, Pai, andarmos, Deus, em constância, Pai, alcançarmos, Deus, velocidade, Pai, diante do Senhor, Pai, e que o fogo do Senhor, Deus, venha, Pai, sobre nós, Deus, e que a glória do Senhor, Deus, se manifeste, Deus, para que haja, Pai, salvação, Deus, Aleluia. e que possamos, Deus, andar, Pai, em unidade, Deus, que possamos, Pai, andar em unidade, Deus, e, Pai, que possamos, Deus, tocar nas pessoas, Pai, com misericórdia, Deus, com compaixão, Pai, tendo sempre, Deus, as nossas mãos estendidas, Pai, as pessoas, Deus, que necessitam, Pai, as pessoas que carecem, Deus, de conhecer ao Senhor, Deus, e as pessoas também de dentro de casa, Pai, que possamos, Deus, andar, Pai, retos, Deus, olhando sempre para o nosso alvo, que é o Senhor, Pai, em nome de Jesus, Deus, que nós possamos, Pai, sempre, Deus, andarmos retos, Pai, na autoridade do Senhor, Deus, que os sinais do Senhor, Deus, nos acompanhem, em nome de Jesus, Pai.